4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. No Dia do Estudante, há motivo para a comemoração, o que precisa ser melhorado na educação. Arrombamento novamente do Santander, dessa vez caixa eletrônico da Avenida Sampaio Vidal. Dia do Advogado, uma entrevista com o presidente da OAB Marília, como ele vê essa carreira profissional. R$30 em média é quanto vai receber cada trabalhador em razão da participação do lucro do Fundo de Garantia, a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Comércio, expectativa de aumento das vendas em até 5% por causa do Dia dos Pais. E quem vai comprar pela internet, cuidado, alerta o Procon. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O federal promete liberar quase 8 bi de participação no lucro do Fundo de Garantia. Mas atenção, em média, R$30 para cada trabalhador. Um FGTS com melhor rendimento para o trabalhador. Este é o principal resultado das mudanças no funcionamento do fundo. A partir de agora, as contas vão ter uma nova remuneração e os lucros vão ser divididos. A novidade chega nas contas do FGTS até o dia 31 deste mês e vai valer para todos os anos a partir de agora. O primeiro valor que vai ser distribuído aos trabalhadores é de cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais, que é a metade do lucro do fundo em 2016. Ao todo, mais de 245 milhões de contas vão receber os depósitos, beneficiando 88 milhões de trabalhadores. A divisão vai ser proporcional ao saldo na conta em 31 de dezembro de 2016. Como acontece atualmente, os saques só ocorrem em casos específicos, como na compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves. As contas também passam a ter nova remuneração. Elas seriam reajustadas neste ano em 5,11%, mas o reajuste vai ser de 7,14%, próximo ao da poupança, que foi de 8,34% em 2016 e maior que o da inflação no ano passado, que foi de 6,28%. O FGTS tem uma sistemática de correção diferente de outras aplicações da própria poupança, né? E que historicamente tem ficado um pouco abaixo, né, da inflação e do próprio investimento em poupança. Com essa medida, pela primeira vez na história, né, o governo decide dividir o lucro do FGTS, né, com os trabalhadores, né? Isso significa que você vai ter uma rentabilidade maior, né, do FGTS, do trabalhador, daquele volume de recursos, daquela reserva de recursos que está na conta do trabalhador para atender naqueles momentos de necessidade. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado em 1966. Serve como uma proteção ao trabalhador no caso de demissões sem justa causa. Ele é formado pelo depósito dos empregadores. O valor corresponde a 8% do salário mensal do trabalhador. Parte dos recursos financia projetos como de saneamento básico e habitação. Antes, o lucro com essas operações ficava todo para o próprio fundo. Agora passa a ser dividido em meio a meio com os trabalhadores. Uma grande vitória do trabalhador brasileiro, também decisão do presidente Michel Temer. Nesses 50 anos de existência do Fundo de Garantia, a primeira vez que há uma distribuição dos dividendos do resultado do Fundo de Garantia.
Isso para nós é importante porque nós estamos falando agora de cerca de 88 milhões de trabalhadores, presidente Temer, que serão beneficiados, mais uma vez, com essa medida decidida pelo senhor. Quando você tem medidas efetivas, concretas, de fato, e que se realizam, a sociedade começa a comemorar e ver. Contra fatos, não há argumentos. Portanto, nós queremos aqui cumprimentar o senhor presidente pelas suas medidas, pelas suas iniciativas, que são iniciativas corretas e que está colocando o Brasil nos eixos para melhor. Já o presidente Michel Temer explicou que a divisão dos lucros do fundo com os trabalhadores é uma medida de justiça e se assemelha com a distribuição dos lucros entre os funcionários de uma empresa. Michel Temer também afirmou que a nova remuneração do FGTS terá impacto no dia a dia do trabalhador. Será um rendimento superior à própria inflação, não é? Portanto, na última década, né, o Fundo de Garantia, que acumulou perdas expressivas frente à inflação, começa a reverter esse processo. E o trabalhador, que é quem mais precisa e precisava do dinheiro, recebia o pior rendimento. Hoje, com a inflação sob controle, os juros em queda e a nova rentabilidade do Fundo de Garantia, o dinheiro do trabalhador estará mais protegido, ou seja, o trabalhador vai ganhar mais. Na verdade, muito carnaval para pouco dinheiro. Cada trabalhador vai receber, em média, R$30 de juros do FGTS. Agora, o dinheiro que foi importante recentemente, 45 bi das contas inativas. Esse foi importante para movimentar a economia e para diminuir a inadimplência da população, como admitiu o próprio presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília, Libânio Nunes. Sem educação, esse país não vai chegar em lugar nenhum. Por isso, a data de hoje não pode passar em branco. 11 de agosto é o Dia do Estudante. Pois é, Dia do Estudante. O que precisa ser melhorado na educação? Nosso convidado, Juvenal Aguiar, diretor estadual da ATEUESP, a entidade que representa os professores. E sem qualidade dos professores, não há efeito nos estudantes. Boa noite, professor Juvenal. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, população de Marília. Boa noite, meus colegas professores e a nossa comunidade de estudantes. O que nós podemos dizer hoje? Na realidade, nós administramos ou temos parte do conhecimento do que é a educação pública, do que é a educação nesse país. José Henrique, olha bem, infelizmente, nós temos no nosso país, aí nos últimos tempos, uma escola que ela está se acirrando. Você tem um grupo de escola que são as escolas das elites. Essas escolas das elites tiram o primeiro lugar em todos os exames. É a escola daqueles que têm os meios de produção. Ou seja, é a escola da classe mais rica. Particulares. Sem dúvida nenhuma. Se você pega um Rio Branco, São Paulo, o Sacré-Cœur, se você pega o São Luís, essas grandes escolas, são as melhores escolas do Brasil, talvez do mundo, onde, de fato, custa-se uma fortuna e, de fato, quem estuda lá acaba sendo, continua sendo a elite do país.
Por outro lado, você tem os colégios militares, onde existe uma disciplina severa, onde o aluno está lá para estudar de fato e normalmente fica nos primeiros lugares em qualquer tipo de exame do Brasil. Depois você tem o grupo das escolas técnicas federais, das escolas técnicas estaduais e, lamentavelmente, por último, as nossas escolas estaduais e municipais. Porque, infelizmente, são as escolas dos filhos dos trabalhadores. Este grupo de escola, que é a escola que mais deveria ter investimento, onde pudesse ter uma maneira que sempre a pessoa fala, você estuda para quê? Eu estudo para poder ter uma melhora na minha vida, eu estudo para ser alguém na minha vida. Mas, infelizmente, a escola que está aí, ela deixa muito a desejar. Por que deixa a desejar, Zé Henrique? Porque abandonaram os professores. Quando eu escrevi este livro aqui, este livro, Genocídio Educacional no Estado de São Paulo, foi quando o atual Alckmin foi candidato a presidente da República lá atrás. Esse livrinho aqui percorreu o Brasil, mostrando todas as maldades que eles fizeram com a escola pública do Estado de São Paulo. E agora, muito pior, porque imagina, o professor que está dando aula lá para o teu filho ou classe trabalhadora, faz 3 anos que ele não tem nenhum tipo de reajuste salarial. Como que nós podemos falar que nós estamos melhorando a escola pública se deixa o professor 3 anos sem nenhum tipo de reajuste salarial? Ou seja, o professor que está trabalhando hoje, ele está ganhando menos 20% ou 25% do que ele ganhava há 3 anos. E que está recebendo 300%, que seria o reajuste para ter o salário, meu salário de 1978. Ou seja, de uma maneira deliberada neste país, o neoliberalismo destrói a escola pública paulatinamente para que os alunos da escola pública, a única coisa que ele pode fazer é substituir a mão de obra. Aqui, através das escolas, escola da elite, escola da classe média, escola do povão, está simplesmente reproduzindo algumas castas. As castas dos corruptos e as castas dos trabalhadores. Para melhorar a escola pública, só tem uma saída. Melhora a situação do professor, aquele que está à frente do aluno, porque esse precisa ser a imagem do professor. Lamentavelmente, que eu posso afirmar com categoria, na nossa periferia, na periferia do Brasil como um todo, muitos alunos que tinham a imagem do professor como a imagem a ser perseguida, hoje persegue a imagem do traficante de droga. Porque o professor, infelizmente, ganha muito pouco e não está sendo imagem de mais ninguém. E muita gente está ficando aí com a imagem do traficante de droga. Ou a gente para com essa maldade dos governantes do país, principalmente dos golpistas, que nem o Plano Nacional de Educação, nem o Plano Estadual de Educação, eles querem cumprir. José Henrique, se você permite mais um pouquinho, olha bem, no governo anterior, no governo da Dilma, nós preparamos o Plano Nacional de Educação. O ano passado nós fizemos o Plano Estadual de Educação, onde está previsto uma série de benefícios para a escola pública. Melhorar a situação do professor, melhorar a situação da escola, só que infelizmente, tanto o governo federal como o governo estadual não querem melhorar a situação da escola pública. Fazem discurso vazio, simplesmente dizem que melhora, mas chega no final do ano, a escola está pior. É claro que está pior. Não melhora nem a situação do professor. Como é que vai querer melhorar a situação das aulas? Infelizmente, meus queridos alunos da região de Marília, o próprio governo golpista está dizendo, inclusive, que vai diminuir todos os programas de educação, como o ProUni, como o FIES, como Escola Sem Fronteira. Aliás, algumas já até acabaram, né? Escola Sem Fronteira não existe mais. E está diminuindo todos os outros. Se você tem um irmão que está aí no ProUni, está na escola, é porque é do programa que foi originado lá atrás.
que até isso querem acabar. Então, nós, lamentavelmente, a gente não pode dar uma boa notícia aos alunos, mas nós exigimos continuamente que os governos façam investimento na escola pública, que é a única maneira de fazer o país se desenvolver. Muito bem. Obrigado, Juvenal Aguiar, diretor estadual da POSP, o sindicato que representa os professores no Dia do Estudante. Afinal de contas, é preciso ter estrutura para que o aluno tenha motivação e tenha resultado na prática da sua qualificação. Daqui a pouco você confere. Comércio vive expectativa de aumento das vendas em 5% por causa do Dia dos Pais. O alerta do Procon. Cuidado na hora de comprar pela internet. Já, já.